Olá, pessoal! Hoje vamos aprender um pouco sobre divisão. Fiquem ligadinhos e qualquer dúvida podem nos perguntar. Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje será ministrada por Aldeane Canuto, Emilaine Moraes, Joana Figueiredo e Lucas Henrique, para o sexto ano do ensino fundamental, como conteúdo divisão. Os nossos objetivos com essa aula serão identificar em uma divisão exata e não exata o dividendo, o divisor, o resto e o quociente. Resolver o problema proposto envolvendo divisão. Compreender o conceito de divisão através de exemplos do cotidiano. Temos também como objetivo aproximar e envolver os alunos do campo, para que possam usar o seu conhecimento já adquirido em seu ambiente social, para também aproximar desses conhecimentos o pessoal da área urbana. Os recursos metodológicos que iremos usar são quadro, lápis, papel, saquinhos contendo milho, saquinhos contendo feijão e dinheiro ilustrativo. No primeiro momento da aula, iremos pedir que os alunos se dividam em 5 grupos e contar uma história hipotética, onde cada grupo é uma sociedade de agricultores que plantam milho e feijão. E após a colheita, ensacaram os grãos e obtiveram uma certa quantidade de sacos. Passar entregando os sacos aleatoriamente, que irão representar o resultado após a colheita, de modo que cada grupo fique com 4 sacos. No segundo momento, quando os grupos já estiverem com os seus sacos, dizer que neste ano o saco de feijão está custando R$ 300 e o saco de milho está custando R$ 100. E então passar por cada grupo entregando a quantia em dinheiro ilustrativo, referente aos sacos que lhe possuem. E pedir que os grupos dividam igualmente entre si a quantia em dinheiro que receberam. No terceiro momento, fazer uma breve explicação sobre divisão e seus elementos, e entregar uma folha de papel a cada grupo, solicitando que mostrem a divisão do dinheiro no papel e identifiquem seus elementos para ser entregue. A nossa avaliação será feita a partir do desempenho e a participação do aluno em sala de aula e a correção da folha que será entregue. Esse é nosso plano de aula com base na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Agora aprenderemos um pouco sobre divisão. A divisão é uma das 4 operações básicas da matemática e ela é fundamental, por isso está presente diariamente em nossas vidas. Vale lembrar que ela é inversa à multiplicação. A divisão de um número consiste em seu fracionamento, na sua fragmentação, que pode ter como resultado um número inteiro ou um número decimal. Agora, veremos um pouco sobre os elementos da divisão. Quando vamos dividir o número P por o número D, devemos buscar o número Q, que multiplicado por D seja igual a P. Cada um desses elementos recebe um nome. P é chamado de dividendo, D é o divisor e Q o quociente. Nem sempre é possível encontrar esse número Q. Em alguns casos, a multiplicação de D por Q apenas fica muito próxima de P. Nessas situações, a diferença de P pelo resultado da multiplicação de D por Q é chamada de resto e será denotado por R. Como, por exemplo, 28 dividido por 2, que é igual a 14, pois 2 vezes 14 é 28. É uma divisão exata. Já a divisão não exata é como, por exemplo, 29 dividido por 2, que dá diferente de zero, pois 2 vezes 14 é 28 e apresenta o resto igual a 1. Quando o resto não aparece, ou seja, quando R é igual a zero, dizemos que o número P é divisível por D. Caso contrário, P não é divisível por D. Podemos afirmar que P é igual a D vezes Q mais R. Agora, veremos um pouco sobre divisão com vírgula. Na divisão, há 2 situações em que a vírgula pode aparecer. A primeira é quando o quociente não é um número inteiro,
e a segunda é quando o dividendo e o divisor não são inteiros. Vejamos agora um pouco sobre cada uma delas. Na divisão em que o quociente não é inteiro, esse caso vai ocorrer quando os números não são divisíveis, ou seja, o resto da divisão é um número diferente de zero. Entretanto, quando o resto for um número que não pode mais ser dividido, devemos acrescentar uma vírgula no quociente e um zero nas unidades, na casa das unidades do resto. Agora, veremos um pouco o outro caso, que é a divisão em que o dividendo e o divisor não são inteiros. Que primeiro, nós vamos eliminar a vírgula do dividendo e do divisor. Para que isso possa ocorrer, deve-se andar a mesma quantidade de casas decimais, tanto no divisor quanto no dividendo. Isso é permitido, pois a divisão nada mais é que uma fração em que o dividendo é o numerador e o divisor é o denominador. Dessa forma, podemos multiplicar o dividendo e o divisor por potências de 10, que é o equivalente a andar casas decimais. Vale lembrar que, após o processo de colocar a vírgula no quociente, podemos colocar o número zero na casa de unidade sempre que for necessário. A nossa aula é voltada para alunos do campo, então, a partir disso, a gente desenvolveu uma situação, um problema, né, e uma dinâmica que traga elementos do dia a dia desses alunos para facilitar o entendimento deles sobre divisão. Então, a gente vai pedir que eles se dividam em 5 grupos e contar a história que eles são um grupo de agricultores que desejam plantar milho e feijão. E aí contar que eles plantaram e após a colheita, ensacaram os grãos, né? E obtiveram uma certa quantidade. Aí a gente vai passar entregando aleatoriamente e cada grupo vai ficar com 4 sacos de grãos. E logo após isso, a gente vai contar, né, que o saco de feijão está custando R$300, o saco de milho está custando R$100, e aí depois a gente vai passar entregando a quantidade de dinheiro, né, a quantidade em dinheiro do que eles têm em sacos de grãos, e depois vamos pedir para que eles dividam entre si igualmente a quantidade de dinheiro, né, que eles possuíram. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Bons estudos e até a próxima!